Vasco da Gama 3, graças a Deus. Fortaleza 0. Tô tendo que regravar o vídeo porque o meu vídeo original corrompeu, então vou tentar fazer um pouco mais corrido também. Mas, bom, Vasco veio a campo com esse time bem aqui. É um time, o time que o Vasco tem a oferecer, o melhor time, assim, o melhor time possível. Diniz veio finalmente para sua estreia, jogando em casa. Um jogo que, pelo amor de Deus, tomara que se repita o roteiro desse jogo em todos os quesitos possíveis. Tecnicamente, fisicamente, a sorte também que a gente teve nesse jogo, bastante. E, assim, uma partida muito boa do Vasco. Eu já, de primeira, eu digo que não sou fã número um do futebol do Diniz. Eu acho que muitas vezes ele é muito teimoso, ele vai muito no estilo dele, que é aquela saidinha meio normal, aquela troca de passe, que é um sistema de jogo que se o treinador do time adversário souber como ganhar, a gente toma muito gol. Mas o Vasco veio a campo. No primeiro minuto de jogo já queriam matar o torcedor do coração, com aquele lance meio absurdo do Léo Jardim, com que ele foi enganado pelo kick da bola. A bola foi um pouco. A bola subiu um pouco, quase que encobre ele, quase que o Lucheiro chega primeiro e marca o gol do Fortaleza logo com 10 segundos de jogo. Mas logo depois do susto, o Vasco se encontra um pouco na partida, sai o primeiro gol, um senhor golaço do Nuno. Assim, é chovendo molhado falar o quanto que o Nuno foi uma contratação assim espetacular. Uma das poucas vezes que o Vasco vai em um jogador meio desconhecido. Tava vindo de boa temporada no Casa Pia? Tava, mas era um jogador desconhecido, óbvio. O time do cara é o Casa Pia, em Portugal. Sim. Mas chegou, vestiu a camisa, é hoje um dos jogadores que mais tem participação em gol no time, tá jogando muita bola, o Nuno é uma baita de uma contratação, e assim, nossa senhora, tem tudo pra funcionar. O gol dele hoje foi assim um bagulho espetacular. Eu pulei do sofá vendo o golaço dele na hora. Assim, é maluquice. Logo depois o Fortaleza tenta impor um pouco mais, achou umas falhas defensivas ali no primeiro tempo. É, achou uns espaços ali nas costas do sistema defensivo que, assim, eu não vou julgar o Diniz porque ele tem pouco tempo de treinamento. Qualquer mínimo tempo que ele tinha ali de uma pausa no jogo, de uma falta, de alguma coisa, ele ia e conversava com os jogadores para tentar fazer eles se adequarem mais à ideia. Então eu não vou criticar o Diniz porque ele ainda tem coisa para ajeitar, tem jogos pela frente, mas assim, o sistema defensivo nos primeiros minutos de jogo não estava se encontrando direito, estava meio perdidinho, mas depois conseguiram se encontrar. As principais chances de gol do Fortaleza, basicamente, foram bolas costas, enquanto o Vasco estava meio desatento, mas os zagueiros conseguiam se recompor bem. Falando dos zagueiros individualmente, o João Vitor fez uma boa partida. O Luiz Gustavo, eu gosto muito, estou gostando muito do Luiz Gustavo. Pegou a posição que era do Freitas e do Lemos, tá transformando na posição dele, tem muito potencial para evoluir. A cada jogo dá para ver uma melhora dele. Erra um passe aqui e ali, erra um passe, mas isso vai ser corrigido com o tempo. Eu acho que o Diniz consegue dar uma ajudada com o Luiz Gustavo. Mas indo um pouco mais pé no chão, é, o Diniz tem coisa para ajeitar. Eu quero muito me empolgar com esse time. Eu quero muito ver se o Vasco consegue deixar esse estilo de jogo, de jogar assim direitinho, consegue transformar num jeito mais habitual. Não que seja uma partida fora da curva e as próximas sejam horríveis. Mas assim, tem que ir com calma, tem que ir organizando. Eu espero muito que o Diniz consiga implementar a ideia de jogo dele, assim, não ser tão teimoso. Eu sei que um momento de Diniz vai ser um pouco mais teimosinho, vai querer. é, ele vai ser um pouco mais teimoso, eu já imagino isso. Mas eu sei que
Se for mantendo nesse jeito que tá, talvez dê pra beliscar alguma coisa. Mas falando um pouco mais individual de cada jogador agora, indo pra um lado mais individual de cada um, a partida do Léo Jardim. Foi uma partida ok, fora a saída errada dele no primeiro. Não precisou, não teve muito. O Léo Jardim não teve muito esforço. Ele fez uma partida segura. Paulo Henrique, eu, eu falo que se o Paulo Henrique. Eu já falei no primeiro vídeo que se o Paulo Henrique tivesse alguns neurônios a mais, ele era. Ele tava. Não tava aqui, ele tava no Real Madrid. Mas o Paulo Henrique, eu agradeço por ele ter. Às vezes eu agradeço por ele ter esses neurônios a menos, porque ele tá aqui. Ele tá aqui. E ele salvou o que poderia ser um gol do Fortaleza. Outro lance do Lucero às costas. E ele chegou, interceptou de novo o Paulo Henrique numa partida absurda. Fisicamente é um touro. Não tem quem canse esse maluco na corrida. 90 minutos de jogo e ele tá lá correndo, desenfreado. Deu uma baita de uma assistência pro Verratti. Ele é maluco. Paulo Henrique, ele é louco. Ele é um velocista nato. Uma jogadaça dele pra sair pra sair o gol do Verratti. Jogadaça, jogadaça. Muito bom. Assim, o Paulo Henrique, esforçadíssimo, operário da bola, bom jogador. Muito bom jogador. Se ele melhorar um pouquinho a inteligência dele, eu começo a cobrar ele na seleção, porque tá merecendo. Ele é o jogador com mais drible certo na. Ele é o jogador com mais drible certo no Campeonato Brasileiro. Ele é o jogador com mais duelo ganho. Ele é o jogador que mais rouba bola. É um maníaco. O Paulo Henrique é louco. Ele é um bom jogador. A dupla de zaga, já falei, Luiz Gustavo vem numa evolução muito boa. O João Vitor vem se recuperando de umas falhas no início do ano, mas está começando a vir bem. Eu acho que desde o momento que ele tirou aquelas tranças do cabelo, aquelas tranças deviam tá apertando os neurônios dele, deixando ele meio leso, que ele que agora, depois que ele tirou, tá com o cabelo normal, voltou a pensar um pouco mais e não entregar os gols. Piton fez uma boa partida. O Piton, de novo, filme repetido, terceiro gol, cruzamento de Piton, gol do Verratti. Assim, roteiro, é figurinha repetida e eu quero que essa figurinha se repita sempre. Se é garantido se é garantido, vai sair gol do Vasco em caso de Piton, Verratti. Pronto, eu quero. Não importa, eu quero. Tem que sair gol. O que importa é isso. O Piton tem as suas falhas defensivas, tem seus problemas, mas fora isso, ofensivo, ele é bom lateral. Se ele melhorar um pouco defensivamente, assim, eu agradeço muito, mas eu acho difícil, porque o Piton, se ele e o PH pudessem, né, pudessem ajudar um ao outro, tipo, se o PH tivesse um pouco da inteligência do Piton atacando, e o PH pudesse dar um pouquinho do físico que ele tem pro Piton, assim, já seria essencial, já seria incrível. Hugo Moura, sujeito homem. Critiquei no último vídeo, critiquei, mas tá passando por um momento difícil. A esposa dele, a esposa dele perdeu o bebê e ele se dispôs, mesmo assim, mesmo com a situação dessa, se dispôs a ir para jogo, jogar e dar uma assistência. O Hugo Moura vinha entregando, se era esse o problema, a situação, assim, a minha crítica vai se manter, mas tá totalmente justificado. Ele não tava com cabeça para esse tipo de. Ele não tava com cabeça pro jogo. Ele vinha de umas partidas ruins, mas hoje ele compensou muito. Compensou com a assistência pro golaço do Nuno, que assim. E fez uma boa partida. O Hugo Moura fez uma partida, assim, impecável. A torcida gritando o nome dele, gritando, é o Hugo Moura, sabendo do momento dele, a torcida apoiando, achei incrível. Tietê, mais uma partida, duas partidas com o Diniz, duas partidas muito boas, muito participativo, uma dinâmica totalmente importante para o meio campo do Vasco. O Tietê é muito bom jogador. Sim, eu lembro de uma partida há 2 anos atrás, em 2023, eu estava assistindo Botafogo e Santos, que eu vi o Tietê jogando e ele jogou aquela partida, acho que ele começou, se eu não me engano, ele começou de volante, de segundo volante. No decorrer da partida, com algumas substituições, eu acho que na época era o. Se eu estiver falando alguma coisa errada, eu não sei se era o Thiago Nunes ou se era o Lúcio Flávio. Eu não lembro quem era o técnico do Botafogo naquela partida. Mas o
O Tietchan começou como segundo volante, acho que foi ao lado do Danilo Barbosa, se eu não me engano, ou do Marlon Freitas. Começou de segundo volante, no decorrer da partida foi para lateral direito e terminou o jogo como lateral esquerdo. Se eu não me engano, foi essa a ordem. Eu gostei da partida do Tietchan porque ele jogou em todas as posições e jogou muito bem em cada uma delas. Não tá sendo diferente. Foi uma baita contratação, o Tietchan. Bom jogador. Tá me surpreendendo positivamente. Espero que ele mantenha o nível. Coutinho. Assim, boa partida do Coutinho. Fez um gol, o gol que foi anulado por conta da saída de bola. A bola saiu. Mas fez uma boa partida. Só que deixa a desejar um pouco no final, quando ele é expulso. Porque assim, não pode vacilar desse jeito. Assim, Coutinho, com toda a experiência que ele tem, é um jogador já experiente. Não é aquele Coutinho de antigamente, aquele Coutinho um pouco mais novo. Ele tem experiência. Ele tinha que saber que ele empurrar o Marinho, por mais que não tenha sido aquilo que o Daron quis colocar, mas, assim, não pode dar uma vacilada dessa. O Marinho provavelmente já ia ser expulso. Não tem por que tu chegar e empurrar ele. Assim, foi lerdo o Coutinho nessa. Mas assim, fora isso, uma boa partida, mas tem que ser criticado porque vacilou. Vai deixar a gente na mão contra o Fluminense, um jogador que eu já falei, tem em uma bola, pode decidir um jogo. É bom jogador. Bom jogador não, é um craque, é um craque. O Coutinho é um craque. Só que precisa é, precisa mostrar um pouco mais de que ele está preparado mentalmente para um jogo que estava controlado. Ele precisa mostrar que está preparado. Assim. Mas fora isso, uma boa partida do Coutinho. Assim, pelo menos mostra que ele não tá apático, né? Porque nos últimos jogos ele tava jogando olhando para baixo, ficava reclamando consigo mesmo. Dessa vez ele ao menos mostrou que tem um pouquinho de sangue. E deixou o sangue fervilhar tanto que foi expulso. Mas tudo bem, se a gente tivesse perdido o jogo eu estaria reclamando mais. Indo por ataque agora, já falei do Nuno, não tenho por que repetir. Que jogador? Assim, se ele se manter nesse nível e continuar uma crescente boa, assim, é papo de melhor jogador, melhor contratação do Vasco nos últimos anos. Assim, uma baita de uma contratação, muito bom jogador. Ryan, eu acho que essa foi uma das melhores partidas do Ryan no Vasco. Uma das melhores partidas dele. Por quê? Porque o Diniz pegou muito no pé do Ryan. Mas pegou muito mesmo. Mas sim, foi. Ficou. O Ryan caiu no chão porque tinham acertado ele, a gente tinha feito falta nele. E. Se eu não me engano, na transmissão disseram que tinham acertado o tornozelo, um negócio assim. E E o Diniz lá gritando, levanta, levanta, xingando pra caramba, puxando a orelha do Ryan de minuto a minuto. O Ryan vai ter pesadelo com o Diniz. Mas ele descobriu, o Diniz pegou e chegou pra ele e falou: se tu correr, se tu engatar ali e não parar de correr, não tem zagueiro que te alcança. Ryan, dito e feito. No lance lá que o gol do Coutinho foi anulado, foi uma jogada do Ryan, que ele pegou a ponta, correu para dentro, tocou pro Coutinho e fez o gol. O, o Ryan, finalmente, uma partida boa do Ryan, jogando no que eu tinha dito, que é correr para dentro e não para fazer linha de fundo. Correu para dentro, deu o toque, o Coutinho fez, só que o gol estava anulado. O Ryan, pra mim, a única coisa que ele pode melhorar um pouco mais é se doar um pouco mais defensivamente, porque às vezes ele deixa o PH muito sozinho, aí dobra um 2 no PH e acaba dando uma chance pro pessoal, lá pro time adversário. Assim, o que pode se melhorar do Ryan é se doar um tequinho mais defensivamente. Verrete, né? Eu não preciso comentar sobre esse homem. Assim, esse homem é sensacional. Que homem! O Verrete, ele é um dos jogadores mais essenciais desse time do Vasco. Vinha sendo muito criticado. O Diniz vinha dizendo. O Diniz vinha dizendo não. As pessoas vinham dizendo que muita gente dizendo que o Diniz ia matar o jogo do Verrete, porque a bola do jogo do Diniz é por baixo, o Verrete não é muito
aquele refino técnico. Mas, dito isso, 2 gols com o pé hoje. Não precisou nem usar a cabeça. O Verratti, não importa, dentro da área, ele é fatal. Não tem jeito. De cabeça, de perna esquerda, de perna direita, de costa, até gol de costela ele meteu no Carioca. Entrou dentro da área dos caras, a primeira preocupação deles é o Verratti. Eles não têm outro jogador a se preocupar a não ser o Verratti. Porque não importa, ele vai tentar colocar a bola pra dentro da casinha. Não tem jeito. 2 gols hoje, um com assistência do PH e um com assistência do Piton, em jogadas muito boas. A jogada do PH muito bem trabalhada, a jogada do Piton muito boa, que foi uma. O Piton pega a bola no meio campo, toca pro Nuno, o Nuno espera a passagem do Piton toca pro Verratti, gol. Figurinha repetida que eu quero. É isso, já falei. E assim, mas pra mim, fora tudo isso, fora os jogadores que fizeram uma partida individualmente boa e coletivamente boa também, o craque do jogo, pra mim, Fernando Diniz. Injetou um ânimo absurdo nesse time. Foi muito bem o Diniz. Calou minha boca. Eu espero que ele continue calando. Eu espero que ele continue sendo o profissional que é. Que como profissional o Diniz é excepcional, um baita profissional. E eu espero que ele consiga continuar nesse mesmo jeito. Que ele consiga evoluir pouco a pouco o trabalho, mas sem aquela teimosia dele em algumas coisas que ele sabe que vai dar errado. Ele possa deixar evoluir um pouco mais o trabalho dele. O que eu gosto muito do Diniz é que ele não tem, assim, apesar de eu não gostar desse estilo dele, ele não tem medo de tentar. Ele não tem medo de continuar tentando. Essa personalidade do Diniz é muito. Pode ser ruim, mas é uma personalidade muito forte e, assim, mostra que ele tem um estilo de jogo muito definido e que ele gosta desse estilo e que muitas das vezes vai. E que em algumas vezes, na real, vai ser um estilo que vai gerar muitos gols. Bom, acho que esse foi o vídeo. É, tive que refazer a minha análise do zero, porque meu primeiro vídeo corrompeu. Mas bom, espero que gostem. E eu tô gravando esse vídeo de novo na segunda-feira. Então amanhã já tem jogo pra mim, amanhã já tem jogo de novo, já tem jogo contra o Operário. Eu vou tentar trazer o vídeo antes. Tentar fazer não corromper o meu vídeo. Vou ver o que deu no meu computador e ajeitar. Mas enfim, pessoal. Fica aí minha análise do jogo de hoje. Espero que o Vasco continue calando minha boca, o Diniz também. Enfim, muito obrigado.